Até mesmo a controversa ideologia de esquerda que classifica criminosos como vítimas da sociedade passou vergonha perto da declaração absurdamente ridícula feita por Lula em uma coletiva de imprensa em Jakarta, na Indonésia, nessa última madrugada. A conversa do presidente com jornalistas se deu no encerramento da sua visita oficial ao quarto país mais populoso do mundo, de onde ele seguiu para Kuala Lumpur, na Malásia, onde participará da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Por sinal, é em paralelo a essa cúpula que pode acontecer uma reunião entre Lula e Donald Trump no domingo. Enfim, voltando à coletiva de imprensa, para seguir a ordem cronológica das respostas, o primeiro trecho que eu trago aqui é justamente da primeira pergunta, que, para surpresa de ninguém, ficou reservada para alguém da Globo. E ela foi exatamente sobre esse possível encontro com o presidente norte-americano. Bom, pessoal, vamos começar como combinamos, o Felipe da TV Globo com a primeira pergunta. Bom dia, presidente. É Felipe Coalho, da TV Globo. Por favor, eu gostaria de saber qual é a sua expectativa para o seu encontro na Malásia com o presidente americano Donald Trump. Olha, a minha expectativa com a minha participação na Malásia é muito boa. Eu vou ter a oportunidade de estar junto com 10 países, agora 11, porque o Timor-Leste está entrando, e é sempre importante, toda vez que a gente encontra com o chefe de Estado, a gente tentar uma aproximação. Vocês sabem que a minha tese é sólida. Relação humana é química. Relação humana, você não pode fazer ela de forma digital. Você pode até fazer, mas o resultado não é o mesmo do que você olhar no olho, pegar na mão, abraçar a pessoa. Vem cá, se na tese sólida de Lula a relação humana é química, deveria ser presencial, pois uma conversa virtual não é a mesma coisa, por que então o seu governo surgiu com aquela desculpa de que a sua agenda estava muito cheia para um encontro pessoalmente na semana seguinte à Assembleia Geral da ONU, como Trump havia sugerido? Por que então essa primeira conversa só foi ocorrer dias depois, por telefone e ainda por iniciativa do governo norte-americano? Essa situação fica ainda mais irônica se levarmos em conta o fato de que, sempre que confrontado sobre os gastos altíssimos de dinheiro público em suas viagens internacionais, Lula defende que esses encontros devem acontecer pessoalmente para trazer resultados ao Brasil. Já que, para ele, a relação humana é química e deve ser presencial, as suas desculpas para não ficar cara a cara com Donald Trump ao longo dos últimos meses provam que, pelo menos até então, não havia nenhum interesse em resolver esse problema. Só que essa resposta ainda continuou, com Lula usando esse argumento. Então eu vou estar junto de 10 países importantes que o Brasil tem interesse em se aproximar, que o Brasil tem interesse que ele se aproxime do Brasil. E nesse interesse vai estar o presidente Trump. Ora, e essa reunião está sendo esperada já há algum tempo. Todo mundo sabe que eu dizia que quando o presidente Trump quiser conversar, o Brasil está à disposição para sentar para negociar. Não era bem isso que ele dizia. As desculpas para fugir de uma conversa chegaram a um nível tão baixo que até mesmo a intuição de Lula passou a ser um impeditivo. Olha só o que ele disse nessa entrevista à Reuters, no início de agosto. Pode ter certeza de uma coisa, pode ter certeza. O dia que a minha intuição me disser que o Trump está disposto a conversar, eu não terei dúvida de ligar para ele. Mas hoje a minha intuição diz, ele não quer conversa. E eu não vou me humilhar. Não é à toa que Lula quer tanto regular a internet, não é mesmo? Na televisão, por exemplo, não são resgatadas falas suas do passado para confrontar as mentiras contadas no presente. Enfim, a coletiva de imprensa seguiu, mas a expectativa para essa possível reunião com Trump no domingo continuou sendo assunto das perguntas feitas pelos jornalistas. Em um determinado momento, Lula falou sobre o seu interesse em conversar a respeito das sanções aplicadas aos ministros do STF. Ou seja, eu acho que nós estamos caminhando para mostrar que não há divergência que não possa ser dirimida quando duas pessoas com boa vontade se sentem em torno de uma mesa. Eu tenho todo interesse em ter essa reunião, tenho toda a disposição de defender os interesses do Brasil e mostrar que houve equívoco nas taxações ao Brasil, e eu quero provar isso com números de que houve equívoco nas taxações, sabe? E também eu quero discutir um pouco a punição,
sabe, que foi dada a ministros brasileiros, sabe, da Suprema Corte, que não tem nenhuma explicação, nenhum entendimento. Tem explicação sim e tem entendimento sim. As pessoas que foram sancionadas só foram sancionadas por conta de inúmeras violações aos direitos humanos e à legislação norte-americana. Não foram decisões únicas, não foram casos isolados. Agora, o mais importante nessa história é o seguinte: que direito Lula tem de questionar sanções aplicadas pelos Estados Unidos a quem quer que seja, se essas sanções vigoram apenas dentro do território dos Estados Unidos? A Lei Magnitsky, por exemplo, causa efeitos colaterais no mundo todo, mas isso se dá por conta da dependência de países como o Brasil, de sistemas norte-americanos, de empresas norte-americanas, da moeda norte-americana, etc. Se Lula insistir em pressionar o governo norte-americano a revisar as sanções aplicadas às autoridades brasileiras por conta de violações à legislação dos Estados Unidos, ele estará atentando contra a soberania nacional dos Estados Unidos. Ironicamente, é justamente Lula que tanto tem usado a tal soberania como argumento para passar pano para o autoritarismo no Brasil. Aliás, as violações cometidas por esses ministros não foram só a legislação norte-americana, foram também a legislação brasileira. Mas já faz um bom tempo que a legislação e a Constituição deixaram de ser utilizadas como base para decisões judiciais no nosso país. Agora, nenhuma declaração feita nessa coletiva de imprensa foi tão polêmica e controversa quanto a que eu deixei por último, até porque ela foi dada já no final da entrevista. Antes de mostrá-la, porém, eu peço apenas 50 segundos da sua atenção para esse recado importante. Como proteger o seu dinheiro em uma ditadura? Com apenas R$ 29,90 você terá acesso a esse e-book com conteúdo exclusivo que ensina passo a passo como colocar em prática cada uma das estratégias mais seguras existentes hoje para proteger aquilo que é seu, caso o Brasil, em um cenário hipotético, estivesse sob grave insegurança fiscal, econômica e jurídica. Caso o governo, além de ser completamente irresponsável com as contas públicas, ainda estivesse à caça de novas sanções internacionais e a Suprema Corte, nesse cenário hipotético, a cada ilegalidade sua exposta, resolvesse dobrar a aposta em suas medidas autoritárias. Para ter acesso a esse material, clique no link que eu deixei aqui na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Não espere até que seja tarde demais. Voltando agora à coletiva de imprensa, vamos à declaração mais polêmica feita por Lula. O petista foi questionado por uma jornalista da Record sobre uma fala recente de Trump em relação ao combate ao narcotráfico na América do Sul. Lula disse que um chefe de Estado precisa escolher entre ser respeitado e amado ou ser temido e odiado. Argumentou que não se pode combater o narcotráfico na terra dos outros sem levar em conta a Constituição do respectivo país e, ainda no meio dessa resposta, ele disse isso aqui. Eu espero, se o presidente Trump quiser discutir esse assunto comigo, eu teria imenso prazer de discutir com ele assuntos. Imenso prazer. Sabe? Esse e outros assuntos. Porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. O traficante é vítima do usuário. Quer dizer, então, que o cara que intencionalmente ganha dinheiro, e muito por sinal, exercendo uma atividade completamente criminosa, é vítima nessa história. Qual é o sentido disso? E tem mais um detalhe. O Lula, que diz isso agora, é o mesmo que defende abertamente o que ele chama de humanização no combate ao pequeno crime, o que, na verdade, significa tornar mais brandas as punições e, na prática, incentivar o aumento da criminalidade. Um exemplo desse tipo de declaração ocorreu quando Flávio Dino estava deixando o Ministério da Justiça após ter sido indicado pelo próprio Lula ao STF. Dino e Lula argumentaram, na ocasião, que crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa não deveriam mais ser punidos com cárcere privado. E aí agora Lula resolve argumentar ainda que o traficante é uma vítima do usuário. Diante disso eu pergunto,
qual é a parcela da sociedade brasileira que mais está sendo beneficiada com a postura desse governo? Aquela que vive trabalhando para construir um país digno ou aquela que vive apenas para tirar o que é dos outros?